Então vamos lá, né? Semana passada, eu passei umas atividades, né? De várias disciplinas aí, inclusive TBNT. Tem falado que a teologia bíblica do Novo Testamento, o objetivo é tratar temas, né, do Novo Testamento, mas a partir do texto bíblico. E aí é a grande diferença com a teologia sistemática, né? A teologia sistemática ela também vai trabalhar temas da Bíblia, como salvação, perdição, anjos, mas não vai usar só a Bíblia. A teologia bíblica, a ideia é usar o texto bíblico, né? A partir de uma pesquisa, da exegese, da hermenêutica, né? Da análise dos textos, você tentar entender alguns temas que estão ligados aos textos bíblicos. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala sobre inferno, aí você tem que pensar assim, qual o texto bíblico? Porque aí a ideia de inferno, eu vou ter que ver o texto no grego, o contexto do que ele está falando, né? Falar do diabo. Mas que diabo que ele está falando? Que é o termo diabolos nem sempre é um ser espiritual. Pode ser o Império Romano, pode ser o imperador. Quando Jesus vira para Pedro e fala para trás de mim, Satanás, né? Será que Pedro estava endemoniado? Então, a ideia dos termos, elas têm o seu contexto específico. Então, a teologia bíblica tem essa tarefa de tentar entender os temas, cada um dentro do seu contexto. Então, hoje eu trouxe para a gente uma perspectiva sobre os evangelhos. Os evangelhos possuem uma teologia. Lembrando, né? O que é teologia? Teologia é o discurso sobre o sagrado. O que é teologia cristã? É o discurso sobre o Jesus Cristo, né? Sobre Deus. Toninho, tem Coca-Cola com café? Quer tomar um pouco? Opa, ô Ronaldo, Ô, desculpa aí. oferece aí, irmão. Oferece a todo mundo. Desculpa aí. Tô brincando, tô brincando. Valeu, dei mole aqui. Então, quando falamos de teologia cristã, estamos falando do cristianismo. Então é importante ter uma ideia sobre a teologia dos evangelhos. Hoje a gente vai falar teologia dos evangelhos, outra aula a gente vai falar sobre teologia das cartas de Paulo, para a gente ter uma ideia geral sobre o que cada um dessas cartas querem nos apresentar. Lembrando, teologia é um discurso que nós construímos sobre aquilo que entendemos que é sagrado, tá certo? Então vamos lá. Esse não é um texto muito longo, tá? Até porque cada hora, né, tal, sexta-feira, muita gente já está meio cansado, então não é um material muito extenso, mas eu vou depois mandar isso para vocês, né, para vocês terem como referência, e vou mandar alguns livros também para vocês lá no grupo, que aí dá para ler, para pesquisar, se aprofundar mais aí. Teologia dos Evangelhos do Novo Testamento, né? Revelação, redenção e relacionamento. Os evangelhos do Novo Testamento, compreendendo os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, são pilares fundamentais da fé cristã, transmitindo a vida, os ensinamentos e o propósito redentor de Jesus Cristo. Através de suas páginas, emerge uma teologia rica e multifacetada que continua a inspirar e a desafiar os crentes de hoje. Só fazer um parênteses aqui, que os evangelhos não falam da vida de Jesus, né? Eles falam da missão de Jesus. Lembrando, né, o pessoal que fez o Novo Testamento 1 comigo aí, os evangelhos, eles são um relato da missão de Jesus, eles não são a biografia. A gente não tem como saber se Jesus era uma criança pirracenta, se ele teve problema de sinusite quando era adolescente, se ele namorou. A gente não sabe da vida dele, porque os evangelhos não estão preocupados com isso. Então, quando falamos do evangelho, falando de vida aí, né, na verdade, não é vida, é a missão dele, tá? O evangelho de Mateus, o cumprimento das profecias messiânicas. Qual é o grande tema do evangelho de Mateus? É apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Desde o nascimento de Jesus,
Mateus destaca como evento específico da vida de Cristo são realizações de profecias antigas, demonstrando a continuidade do plano divino ao longo da história. A teologia de Mateus ressalta a autoridade de Jesus como rei dos judeus e o chamado dos discípulos para viverem em submissão à sua soberania. Só um detalhe, tá, gente? Quem diz isso é Mateus. Lembrando, né, o que já discutimos até em outras aulas. O judeu não acredita que Jesus é o Messias, porque o Messias do Antigo Testamento ele é político. Ele é alguém ligado às questões econômicas, sociais. É alguém que vai libertar Israel da opressão social, política e econômica, né, dos grandes impérios. Então, o Jesus de Mateus não, é um Jesus que veio livrar do pecado, veio perdoar os pecados. Então, por isso que o judeu tem resistência. Mas qual é o grande tema de Mateus? Qual é a grande teologia de Mateus? Jesus é o Messias prometido. Vocês entenderam errado a mensagem sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, Mateus ele vai linkar textos do Antigo Testamento para tentar provar que Jesus é o Messias que o Antigo Testamento estava falando. Tá certo? Então, sempre que nós lemos o Evangelho de Mateus, isso tem que estar na nossa mente. Jesus ele veio tirar o pecado do mundo. Está lá em Mateus capítulo 1, né? Jesus não veio libertar Israel. Jesus veio libertar todos do pecado. Se você olhar o Messias do Antigo e o Messias do Novo, há uma grande diferença. Porque o Messias do Antigo ele é político, né? Ele é um líder ligado a questões sociais que beneficiam apenas Israel. Jesus não, Jesus fala sobre amar a todos e livrar a todos do pecado, né? Jesus está falando uma perspectiva muito mais espiritual, né? Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Olha que loucura. Então, quando falamos de uma teologia matiana, uma teologia de Mateus, é sobre essa ideia, né? De que Jesus ele é o Messias, mas não o Messias que as pessoas acreditavam a partir do Antigo Testamento. Ele é o Messias espiritual, né? Que vai trazer salvação do pecado. A minha esposa está aqui me olhando com cara de reprovação, porque ela é fundamentalista e ela não acredita nas coisas que eu ensino, né? Pode ser hoje. Fala para ela aí que a gente tá apoiando ela. E ora por você, eu ia orar por mim. Aí, continuando. Então, quando falamos de teologia de Mateus, é nessa perspectiva, certo? Mateus ele constrói um discurso sobre a pessoa de Jesus para justamente defender, né, que Jesus é esse Messias que estava lá no Antigo Testamento, mas os judeus interpretaram errado. Tá certo? Deu para entender isso, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender bem. Beleza. Agora sobre o Evangelho de Marcos. Lembrando, né? Quando falamos de teologia, do livro, de maneira geral, é que cada autor tem o seu discurso sobre Jesus. Então, a teologia de Mateus vai focar uma coisa, a teologia de Marcos outra, a de João outra, a de Lucas outra. Teologia do Apocalipse outra, né? A gente vai ver cada uma delas, e assim por diante. Por que isso é importante, gente? Quando eu e você entendemos a teologia do texto, eu nunca vou falar algo que contrarie esse discurso. Então, por exemplo, se Mateus está defendendo que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, não dá para eu falar que Jesus era um revolucionário político, era um idealista político. Poxa, Mateus não está falando disso. Então não dá para dizer que Jesus era esse tipo de pessoa, certo? Fala, Carlos. Não, é só porque você falou de Mateus, agora vai falar de Marcos. As perspectivas a gente até estudou, né? Do que cada um quer dizer por conta dos evangelhos sinóticos, a linguagem deles. Mas pode dar, lógico que se não fugir do contexto da tua aula, pode dar aí mais uma
pincelada nessa questão, o que cada um deles aí quer dizer realmente. Do Evangelho Sinótico? Dos quatro. Você está falando aí, falou de Mateus, está falando de Marcos. Então, eu A vou falar linguagem. dos quatro. Beleza. Esse aí eu vou falar dos quatro. Mas, assim, eu não sei se você, de repente, pode estar querendo esclarecimento sobre os evangelhos sinóticos e a teologia de cada um, é isso? Se tem relação? Sim. Então, Sim. são coisas diferentes. Tá, beleza. O que acontece? Quando a gente fala de teologia do livro, a gente está falando, digamos assim, da mensagem central. Qual é a mensagem central do Evangelho de Mateus? Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Qual é a mensagem central do Evangelho de Marcos? Jesus é o servo, sofredor e redentor. Né? Jesus é o Salvador, no Evangelho de Marcos. Agora, o Evangelho de Lucas, Jesus é o Salvador, mas Salvador para todos. É universal. Não veio apenas para o judeu, não veio apenas para o romano. Jesus veio para todos, e principalmente para aquelas classes marginalizadas. Esses três evangelhos, quando falam sobre Jesus, eles se complementam. Então, nós temos um Jesus que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento, que foram mal interpretadas. Nós temos um Jesus que veio salvar e redimir as pessoas do pecado. E nós temos um Jesus que veio salvar a todos. Então, quando eu leio Mateus, Marcos e Lucas, eu consigo ter uma visão mais ampla sobre a missão de Jesus. Por isso, esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos significam o quê? Ver junto. Então, eu quero saber mais sobre a missão de Jesus. Leia os três evangelhos. Nesses três evangelhos, eu consigo ter uma visão geral. Agora, cada um deles apresenta Jesus de uma maneira. Por quê? Porque cada um deles tinha um grupo de autores, tinha um objetivo. Essa ideia de evangelho sinótico vai surgir depois que esses textos foram escritos e foram canonizados. Mateus, né, não foi Mateus que escreveu, mas o grupo, né, que escreve o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles não tinham em mente que o texto deles viraria texto sagrado. Isso veio acontecer no final do século IV, com a canonização do texto do Novo e do Antigo Testamento pelos cristãos. Então, essa ideia de evangelho sinótico é que esses três nos ajudam a ter uma visão ampla sobre a pessoa de Jesus e eles são semelhantes entre si. Então, a teoria dos evangelhos sinóticos vai, inclusive, colocar Marcos como o evangelho mais antigo, Lucas e Mateus, para escreverem os seus textos, beberam no texto de Marcos, e os três evangelhos beberam de uma fonte comum, que é chamado de fonte Q. Esse Q significa fonte em alemão, que é Quelle. Então, seria fonte, né? Mas no Brasil é conhecido como fonte Q. Então, eu tenho três autores, ou grupo de autores, que trocam textos entre si, mas que também bebem numa fonte comum. Ainda há um outro texto, que o pessoal chama de Logias de Jesus, ou Atos de Jesus, em que talvez eles tivessem bebido. Só que tanto as logias como a fonte Q é uma teoria, porque não se encontrou esse documento, pelo menos até hoje, ou que eu saiba até o devido momento. Né? São teorias para se entender as semelhanças. Tá certo? Então, de maneira geral, seria isso. Beleza? Fonte Q foi ótimo. Fonte. Então, vamos lá. Pode falar. Não, obrigado. Eu vou te agradecer. Então, vamos lá. Fonte, ó. Evangelho de Marcos. Né? Qual é o grande discurso, o grande tema do Evangelho de Marcos? Jesus é o servo sofredor e redentor. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, que veio para servir e sacrificar sua vida como resgate de muitos.
é até o texto que eu falei lá na aula anterior, em que Jesus, nesse texto, vai usar o verbo em grego diaconel. Diaconel é da onde vem a raiz do termo diácono. Quem é o diácono? Na teoria, o diácono não é aquele que serve ao pastor, não é o fofoqueiro do pastor, né? Que o pessoal diz aí que é o cara que fica levando para o pastor o que acontece. Ou aquele que derruba o pastor, né? Tem igreja aí que diácono tenta derrubar o pastor. Mas diácono é aquele que serve. Fala, ô diácono, você aí, o Carlos é presidente do corpo diaconal da igreja dele. Não, é o diácono. Já tiro minha cabeça já, não dá não. Já me Olha aí, tá vendo? O diácono, né? Ou diáconos, no termo grego, no texto grego, seria aquele que serve ao outro, não apenas à instituição. Então, Jesus, em Marcos 10, 45, ele é apresentado não como aquele que veio servir a uma instituição apenas, mas como aquele que veio servir e servir ao outro. Essa é uma temática muito forte, inclusive no Evangelho de Marcos. É um servo que serve, é um servo que sofre no serviço, né, digamos assim. E isso é importante para entender esse aspecto de Jesus, que, por exemplo, Jesus nunca pregou para você juntar riquezas, Jesus nunca pregou para você dominar o mundo, Jesus nunca pregou que o reino dele seria desse mundo. Muito pelo contrário, ele vai dizer que no reino dele, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E os discípulos, né? Repetindo o que eu já falei, os discípulos só entenderam essa mensagem de serviço de Jesus quando ele ressuscita e aparece para eles no cenáculo, onde eles estão escondidos. E aí, lá no cenáculo, Jesus fala assim: vocês não entenderam, mas eu vou dar poder para vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. A partir daquele momento, gente, o cristianismo começa a dar os primeiros passos. Por quê? Porque enquanto os discípulos andavam com Jesus, eles não entenderam. Assim como muita gente não entende hoje, né? Muita gente vai para a igreja para quê? Para ser servido. Eu quero que Deus resolva, eu quero que as pessoas me agradem, eu quero ter a minha posição, meu status, né? Eu quero estar lá no estacionamento, né? Cuidando dos carros, né? Eu quero estar lá na frente cantando. E aí Jesus vai apresentar um discurso diferente. Eu vim para servir. Então, ó, eu nunca vou poder ler em Marcos que Jesus está dizendo que tem gente que é melhor do que o outro, que todos temos que ser servos uns dos outros. Olha a teologia do livro, como é importante para a gente entender o discurso, né? Tem a ver com o Evangelho de Mateus? Tem, porque Jesus veio dar a vida dele em resgate de muitos. Jesus veio salvar o mundo do pecado. Vê lá em Mateus 20, né, a partir de Mateus 1, verso 20, em que o anjo vai dizer que Jesus veio, que o nome dele seria Emanuel, né? Deus conosco, porque ele veio tirar o pecado do mundo. Olha só que interessante. A teologia de Mateus e a teologia de Marcos aí entram em consonância, né? Em concordância aí. Jesus é aquele que serve. Para isso ele sofreu. Se Jesus veio fazer isso, você acha que nós, servos, vamos ser diferentes? Não, né? Não seriam, não deveríamos ser, apesar dos discursos distoantes que ouvimos por aí. A teologia de Marcos enfatiza a natureza paradoxal do reino de Deus, revelando como a redenção e a glória surgem através do sofrimento e da cruz. O Evangelho de Marcos desafia os discípulos a seguirem o exemplo de Jesus, renunciando ao egoísmo e abraçando o chamado à humildade e ao serviço. Seguindo. Dúvida, gente? Pergunta? Tranquilo? Quem cala consente, vamos lá. Quer falar, Carlos? Abriu o áudio aí? Não, eu ia dizer assim, Sim. sem dúvida, eu ia falar assim, não, tranquilo. Beleza. Está muito bem explicado, muito bem. Tá, beleza, valeu. Claro.
Então, vamos lá. Evangelho de Lucas. O Salvador universal e compassivo. Outro detalhe, gente. A gente vai ver histórias semelhantes, né? Já vimos em outras aulas, principalmente quem já fez Novo Testamento comigo, já viu esse livrinho aqui, que é a sinopse dos evangelhos. O que ela faz? Só lembrando, né? Vai colocar um do lado do outro os textos semelhantes dos evangelhos. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber que existem histórias que são semelhantes, mas que diferem entre si. Por exemplo, quantos ladrões escarneceram de Jesus na cruz? 1 ou 2? Porque dependendo do evangelho que você leia, tem evangelho que vai dizer que são 2. Tem evangelho que vai dizer que é 1. Então, qual é o que diz a verdade? Qual é a genealogia que vale? A de Lucas ou a de Mateus? E o discurso das bem-aventuranças? Qual é o que é válido? É o de Lucas ou é o de Mateus? Por que existem essas diferenças? Essas diferenças existem porque esses textos foram escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, a partir de fontes e testemunhos diferentes e com objetivos diferentes. Então, cada escritor ou grupo de escritor reuniu ali as suas testemunhas, né, as pessoas, né, que vivenciaram os episódios e fizeram o relato conforme o seu objetivo. Vamos pensar, o Evangelho de Mateus, já vimos que o objetivo e a teologia dele é apresentar... Eu estou falando e mexendo aqui, que eu estou com um monte de livro aqui em volta, aqui, que eu separei para mostrar para vocês, né? Até dar outra aula, eu tenho que arrumar aqui que fica tudo caído. Mas o Evangelho de Mateus era escrito para o judeu. Quem era o judeu do primeiro século, onde o Evangelho de Mateus foi escrito? O cara arrogante, pretencioso, achava que era grande coisa. O cara achava que só porque era judeu já estava salvo. E aí, na bem-aventurança de Mateus, vem dizendo lá na primeira, bem-aventurados os humildes de espírito. Essa expressão em grego, pitokoi to pneumat, humilde de espírito, ela não tem a ver com humildade financeira, social, política ou econômica, mas tem a ver com a ideia do desapego. Bem-aventurados, makarioi, né? Makarioi é bem-aventurado, feliz. Feliz aquele que é desapegado. E aí o texto é dirigido a um povo arrogante, a um grupo arrogante, né? Que eram os judeus, por exemplo, esses leitores destinatários primeiros, ou pessoas ligadas ao judaísmo. Então, se eu quero ser bem-aventurado, bem-aventurada, eu tenho que me desapegar, certo? Me desapegar do status, do poder, do dinheiro. Agora, o Evangelho de Lucas. Qual é o objetivo do Evangelho de Lucas? Lucas retrata Jesus como Salvador universal, uma mensagem de salvação que se estende a todas as nações e classes sociais. E aí essa bem-aventurança vai ser trazida em Lucas da seguinte maneira: bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas já é direcionado às classes marginalizadas. Marginalizado, lembrando, é aquele que está à margem. Era o pobre, era o doente, era a mulher, era a viúva, era a criança, era o estrangeiro. Né? Então, essa não é o bandido, né? Que aí muita gente está defendendo, não é bandido, né? Bandido tem que ir para a cadeia. Então, é aquele que está à margem da sociedade, tá certo? Então, o Evangelho de Lucas vai dizer, apesar da pessoa ser pobre, ela pode pertencer ao reino de Deus, ao reino de Jesus. Então, dá para ver a diferença? Ó. Cada discurso ele é montado conforme a teologia de cada texto, conforme o objetivo de cada texto. Ah, Ricardo, mas qual é o verdadeiro? Não importa, não saberemos o que Jesus Cristo realmente quis dizer. Mas é possível que ele tenha dito as duas coisas, tendo essas duas conotações diferentes?
Porque Jesus fala tanto de desapego como de uma mensagem que é para todos, independente da classe social. Por isso que os evangelhos são sinóticos. Eu compreendo melhor a pessoa de Jesus quando eu vejo os três juntos, certo? Vamos lá, o Evangelho de Lucas. Lucas retrata Jesus como Salvador universal, cuja mensagem de salvação se estende a todas as nações e classes sociais. A teologia de Lucas destaca a compaixão de Jesus pelos marginalizados e pecadores. Lembre-se, marginalizados é aquele que está à margem da sociedade. É o que não tem posse, é o que não tem dinheiro, né? É a mulher, a criança. Naquela época, né? A mulher, a criança, o órfão, a viúva, o estrangeiro, não é o marginal, né? Marginal tem que cumprir lá o que a justiça manda fazer, ponto. Não confunda, tá, os termos. E pecadores, revelando um Deus que se preocupa profundamente com os necessitados e os excluídos. Lucas desafia os crentes a praticarem a misericórdia e a justiça, seguindo o exemplo de Cristo em seu amor inclusivo. Inclusão aqui também tem a ver com isso. É o pobre, né, o necessitado. Não tem nada a ver com outras perspectivas aí, se ela de sexo, gênero, nada a ver com isso. Né? Tem que explicar, né, que hoje em dia cada palavra tem um significado, né? É uma doideira toda. Então, é entender que Lucas, ele está falando o quê? A mensagem de Jesus é para todo mundo. Não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é gordo ou magro, não importa se você é judeu ou não importa se você é pobre ou rico. Então, a ideia, de maneira geral, é essa. Tá? Então, esses três evangelhos, gente, são chamados de evangelhos sinóticos, como bem lembrou aí o Carlos. Esses três evangelhos, vendo juntos, a gente consegue ter uma visão mais ampla da pessoa de Jesus. E cada um deles, apesar disso, tem o seu objetivo, tem a sua teologia. Tente fazer um exercício aí ao longo da semana, né, ao longo aí dos próximos dias, em ler os evangelhos pensando nessa temática que a gente está conversando. Eu te garanto que a sua maneira de ler o texto vai ser outra. Se você ler o texto tendo em mente o que o autor queria dizer, isso nos ajuda muito na compreensão e na pesquisa do texto. O Evangelho de João. O Evangelho de João não é o Evangelho sinótico, tá? Evangelhos sinóticos são só Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles têm muitas passagens semelhantes. João não. João já se diferencia totalmente dos outros três evangelhos. O que João tem parecido com os outros evangelhos é Jesus. O resto, o contexto, o objetivo se diferencia muito, né? O grande objetivo do Evangelho de João, né? João apresenta Jesus como o Verbo encarnado, o Filho de Deus que veio para revelar o Pai e oferecer vida eterna a todos que creem nele. A teologia de João destaca a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, para experimentar a plenitude da vida em Deus. João desafia os crentes a cultivarem uma fé profunda e íntima em Cristo, que transcende as circunstâncias e oferece esperança eterna. João vai defender que Jesus é Deus. Então, se você quiser usar algum texto para provar que Jesus é Deus, é João. João 1:1 vai dizer, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. O termo logos aí, dentro da filosofia antiga e também da questão judaica, significa princípio motivador e iniciador de todas as coisas. Lá em Gênesis 1:1, a gente lê, né, que o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, né, a face da terra e tal. Aí alguns leem lá, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a pessoa vai dizer, é Jesus, Deus e Espírito Santo. Essa é a leitura cristianizada do Antigo Testamento. Se eu quiser falar que Jesus estava na criação, o texto é João. Por quê? Porque o judeu não acredita em Jesus.
Quem escreveu Gênesis não estava nem aí para Jesus. Mas João já está defendendo. Não, Jesus estava lá na criação. No princípio, ou em princípio, Jesus estava lá, né? Então, os milagres do Evangelho de João, qual é o objetivo dos milagres do Evangelho de João? Provar que Jesus é Deus. Nos milagres em João, Jesus para uma tempestade, só Deus poderia parar uma tempestade. Jesus expulsa demônios, só Deus tinha poder sobre os demônios. Jesus cura enfermos, só Deus tinha poder sobre os enfermos. Os milagres ou sinais apresentados em João são escolhidos para que quem lesse pudesse ter em mente de que aquela pessoa não era uma pessoa comum. Ele era Deus, próprio Deus encarnado, o Deus entre nós. Então, você perceba que cada um desses evangelhos vai ter um objetivo. Você quer falar de Jesus como Deus, use o evangelho de João. Você quer falar de um Jesus que atende a todos, use o evangelho de Lucas. Você quer falar de um Jesus que nos inspira a servir aos outros, use o evangelho de Marcos. Então, cada um desses textos vai nos ajudar até a direcionar o nosso discurso, né, para que a gente saiba o que está falando. Ela não sai falando a mesma coisa em qualquer texto aí. E, para terminar, qual a importância da teologia dos evangelhos para a igreja hoje, gente? Continua a ser vital para a igreja hoje, pois oferece uma compreensão profunda da pessoa e obra de Jesus Cristo. Esses relatos não são apenas registros históricos, mas revelações vivas do caráter e propósito de Deus para a humanidade. Eles nos desafiam a vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, a compartilhar seu amor com os outros e a proclamar as boas novas do reino de Deus em um mundo que tanto necessita de esperança como de redenção. Assim, a teologia dos evangelhos não apenas nos conecta com o passado, mas nos capacita a vivermos fielmente no presente, enquanto aguardamos a consumação do reino de Deus no futuro. Então, há importância, né, em nós entendermos o porquê de um livro é escrito, porque isso guia o nosso estudo, isso guia a maneira como vamos ler o texto, tá certo? Então é isso, gente. Por hoje, em termos de conteúdo, é isso aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação? Ô, professor, Sim. Desde que eu fui criado na igreja, eu ouço falar muito, eu até ensino sobre isso, né? Que o primeiro livro que um novo convertido, uma pessoa que chegou agora, que quer conhecer a Jesus, o Evangelho, né? Sim. Precisa ler, não é os Evangelhos de cara, é João, depois ler os Evangelhos. Isso aí teologicamente, é seguro. O primeiro livro que uma pessoa precisa ler na Bíblia dos 66 é João. Eu ouço muito, desde que criança que eu ouço isso aí. Todo mundo fala, né, que tem um texto áureo da Bíblia, né, João 3,16. Aí tem o Evangelho de João, que é estudo bíblico e tal. Então, vamos pensar o seguinte, de uma maneira superficial, né, para aquela pessoa que está chegando na igreja, que não tem conhecimento de literatura, que não está preocupado com processo de formação, texto grego, teologia, nada disso, a mensagem de João é muito mais direta e objetiva. Então, não vai fazer mal. Mas, em termos teológicos, a mensagem de João é muito mais complexa do que, por exemplo, o Evangelho de Marcos, né? Então, teologicamente, é um evangelho muito mais profundo, porque só no primeiro versículo ele já fala da encarnação de Deus. Pensa nisso. É um Deus que é um e um Deus que é dois ao mesmo tempo. Todo mundo lê isso e passa direto, passa voado. Mas pensa bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de duas pessoas diferentes, mas que, ao mesmo tempo, é uma pessoa só. Como compreender isso? Né? Isso é claro, um ato de fé, mas se for um leitor atento,
no primeiro versículo ele já buga, já. Opa, né? Não é tão simples de entender. Né? Verdade. Mas não faz mal a pessoa ler, né? Está naquele momento, né, de conversão, de compreensão, não faz mal. Eu, né, eu poderia sugerir o Evangelho de Marcos, que é mais curto, mais objetivo, fala das curas, fala dos ensinos de Jesus, sem muita complexidade, né? Historinhas mais fáceis, seria o texto mais ameno, né? De repente, do que João, que vai falar de um ponto tão, né, pesado como essa questão da dualidade entre Deus e Jesus Cristo. Lá na frente vai falar da pessoa do Espírito Santo, né, que também é um tema complicado, né, não é muito simples. Que negócio é esse? Eu sou uma pessoa, mas o Espírito Santo está em mim, está comigo, não está comigo, está dentro, né? Que rolo é esse, né? Se é consciência, não é consciência? É a minha mentalidade? É a questão ética da sociedade, da doutrina, da religião? Então, de que maneira, né, a minha individualidade está sendo invadida por essa divindade opressora? Né? Então, o Evangelho de João tem os temas bem complexos, né? Se você parar para avaliar com um pouco mais de cuidado. Tá bom. Professor, Fala, Obrigado. com relação Ronaldo, olha só, escreve- vai cair o link aí. Vamos fazer o seguinte: vamos sair desse link, entrar no mesmo link, e aí você começa falando, porque senão vai Beleza. cair aí. Já está caindo aí. Mesmo link, tá, gente?